boa noite! Boa noite! Peguei o Zé no flagra, tá dormindo. Boa noite! Boa noite. Onde nós está? Quem está? Filó? Onde nós tá, não. Filó não! Bia! Cadê a Filó? Ai, a Acho que eu Filó. sonhei com a Filó. Sério, Zé? O que Ih, era? onde que tá a Filó? Ah, não sei. A Filó. A Filó não pôde vir hoje. Hoje é Bia, Oi, você Bia. também é minha Oi, tia convidada. Erika. Você tá sumida, hein, Bia? Não, eu não. É. Eu e a Filó, a gente reveza. Isso mesmo. Importante. Zé, acordou? Eu é que não revezo com ninguém. Eu posso ter férias, dona Érica? Não, você não. Você acordou? Eu tô com sono hoje. A história hoje, acho que eu vou dormir, viu? Não, Zé. Ixi, que vergonha. Acho pra que dar é uns o gritos? final. Dá pra dar uns gritos na história pra ver se eu não durmo? Ah, pode deixar. Boa noite! Tá bom, já acordei. Cadê o pessoal já tá entrando aí no Já. Instagram? Boa noite, irmã Andréia, tudo bem? Boa noite, Julinha. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ah lá, a Júlia tá falando oi, Bia, oi, dona Érica, oi, Zé. Boa noite, Heitor, tudo bem com você? Heitor Machado. Deus abençoe. Boa noite a todos, boa noite aos alunos do Colégio Batista. Não vai entrar Yes. ninguém importante hoje? Nossa, Zé. Tipo a Jerry Stones. Mas é, o Rei todas Arthur. as... Cadê o Rei Arthur? Todas O Rei Arthur as não vai pessoas entrar? são importantes. Gente, É, perdoa Zé. o Zé, tá? O Zé é brincalhão Tá bom, tá mesmo. bom. É, desculpa, Zé. Desculpa. É que eu gosto dos nomes importantes. Nossa, Não Zé. tem um monte de nome importante. Falando em nome importante, e seu nome que você nunca mais falou pra Eu gente? vou qual falar que no é? último culto da pandemia. Já falei. Ixi. Pra ter audiência Só alta. ano E o que pessoal ficar aqui com a gente, esperando. Boa noite, Julia. Aí tem um nome chique, ó, Quem é Julia. Juliá? Juliá eu não A conheço. Julia é do 2º ano. Boa noite, Julia, tudo bem? Beijo, Julia. Boa noite, irmã Cida, lá de Orlândia. Um Irmã beijo pra Cida dona de Anitta. Orlândia. Ah, sim. A dona Anitta. Um beijão pra dona Anitta. Isso. Então tá bom, agora nós vamos orar e vamos louvar ao Senhor e vamos também ouvir o último capítulo da vida de John Peyton. Tá animado? Ixi, ô Bia, Oi. as últimas 8 histórias ela falou que era o último capítulo da história do Não, senhor, não missionário falei. John Peyton. Não falei não. Ela vem Bia, me sempre com essa defende. conversa. O último capítulo, esse último capítulo parece uma novela. Ai, Zé. Ai, A eu gente já- tá chegando no fim, vai chegar. Eu já falei que virou uma minissérie, né? Mas hoje é o Ele último tá mais com capítulo. cara de longa-metragem, né, ô Bia? É verdade, com vários episódios. Ixi, Boa tá mais noite, comprido Laísa. que o vento Ah lá, ó, levou. a Laísa tá falando boa noite. Manda um beijo pra ela, Zé. Oi, Beijo, beijão pra ela. E oi, Duda. Boa noite, Duda. Deus te abençoe. Um A beijo Duda pra da igreja? Duda. A A Duda Duda da igreja. Ah, finalmente apareceu alguém da segundona. Isso. E oi, Sueli lá de Florianópolis. Um beijo pra vocês. Ixi, lá de Vamos Florianópolis. orar então. Vai lá, Zé. Faz o versinho pra gente orar então. Ah, Você eu e a não Bia. decorei esse versinho, não. Ah, Zé. Que Como isso? não, Zé? Eu só sei abaixar a cabeça. Já vou adiantar, pronto. Então vamos lá, Bia. Vamos lá. Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para oração. Te adoramos, nosso Deus e nosso Pai, por esse dia de vida. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado vida, saúde e privilégio, Deus, de poder aprender a sua palavra e de ouvir testemunhos tão preciosos sobre a vida de homens e mulheres de Deus que fizeram a Deus a sua obra, mesmo em meio a tantas dificuldades. Como é bom ver como a sua graça e a sua misericórdia alcança todos os povos. Abençoe, a Deus, as crianças que já estão conectadas, os adultos, todas as pessoas. A Deus, ajude que se alguém ainda não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Enquanto a gente canta, aproveita, compartilha a nossa live para que outras crianças possam ouvir também, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e o testemunho sobre a vida do John Peyton. Aproveita. Não se esqueça, hein, que agora no mês de julho, lá para o dia 22, 23, a gente vai falar ainda direitinho, nós vamos fazer a propaganda, mas lá para o dia 22 de julho nós vamos ter a nossa A nossa EBF. EBF. Nossa EBF, Para quem não EBF. sabe o que é EBF, é Escola. Fala, escola. Tem musiquinha de EBF? Tem.
Quando Como eu que é? venho andando para sim. venho alegre. Nós vamos fazer uma versão aí dessa para segunda, terça, quarta. Ah, você vai fazer com a segunda, terça, quarta e Escola todas. Bíblica. Escola Bíblica de Férias. A gente vai ter uma nossa Escola Bíblica de Férias virtual, né? Já que não podemos congregar ainda, né? Mas podemos aqui nos conectar As e aprender. inscrições são limitadas, não vai bastante caber a muita palavra gente de nessa Deus. IBF, não. Ah, vai caber muita Não, gente não, nessa não. IBF. Nós vamos ter no máximo 8.000 crianças na IBF. Vamos lá, vamos bem animado, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar, né? Aí a Cida tá falando, né? Que saudade da escola bíblica, é isso aí. Você vai poder participar, Cida, olha que bênção, né? Todo mundo vai poder participar da sua casa. Bia, me ajuda aí cantando, hein? Oi. Zé, Bom, pra cantar direitinho, tá bom? Mas qual que é o tom? Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. É ré. Esse aí faz tempo que a gente não canta. Não faz tempo que a gente cantou esse. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse: você é a luz do mundo, então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Muito nossa, bom, hein? Zé. Nossa, a Gabi ia ficar orgulhosa de eu. Eu não falo nem fazendo mais ai, nada. ai. Fazendo a ministração. Olha aqui que legal, ó. A Júlia escreveu assim: EDFV, Escola Bíblica de Férias Virtual. Muito bem, muito Muito bem. bom. Gostei. Um beijo Então, pra inteligente. Maristela, um beijo pra Dona Lúcia, viu, Dona Lúcia? Deus te abençoe. Beijão. Um beijo. Um beijo pro Isaías. O Isaías tava sentindo sua O Isaías falta. será o fim? O Isaías será o fim. Isaías. Não é sim, sim. será o fim, ele já te corrigiu outro dia, não é, Isaías? É serafim. Gente boa, Isaías. Eu É, gosto do serafim, Isaías. não é será o fim. Muito bem, acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. O John Payton deixou a luz dele brilhar lá nas Novas Hébridas. E hoje você vai ver o final dessa história, que na verdade nem acabou, né? Mas eu vou acabar. Ele tá que Oi, tá João. Oi, Carol, lá nos Estados Unidos aqui acompanhando Nossa. a gente também. Deus Oh. Nos abençoe. United States. Manda um beijo pro hoje. João. Zé, fala inglês com Ah, ele. hoje eu vou falar inglês. Vou aproveitar que tem gente que sabe um Então pouquinho. fala, vai. Fala um boa noite em inglês aí. Good evening for children. Oh! Responde aí depois, ô João e Carol. Responde em inglês pro Zé, tá bom? Será que ele sabe? Sabe, ele sabe tá sim. bom. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. Vamos ver quem vai responder primeiro aí. Na aula da semana passada, oi Yasmin, tudo bem? Na aula da semana passada, nós falamos que o John, ele desafiou os irmãos daquela igreja em 3 áreas. 3 áreas. Vamos ver quem vai escrever primeiro aí, ó. Ele desafiou falando para as pessoas que elas deveriam, ó, vou dar uma dica. Orar? Não é pra você contar. Vamos Ah, esperar não? as crianças falar. Ih. A segunda era. Ajudar com oferta. É para eles lá, Zé, já falei. E a terceira, ele precisava de mais. Tá bom, vou ficar quieto. Isso, obrigada.
Tá bom? Então ele desafiou a igreja em 3 áreas. Essa música vai falar um pouco sobre isso. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus Deus o O recompensará, Zizi. o recompensará. Não é compensará, Zizi. Zizis. É Deus os recompensará. Vamos lá. Ah lá, a Júlia já respondeu, ó. Dar, orar e ir. Muito bem. A Cida também. Muito bem. É isso é mesmo. Então ele desafiou em 3 áreas. Vamos lá? Vamos cantar então. Mas o que é dó essa aí? Foi pela minha experiência. É dó mesmo. Vamos lá? Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem tá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem tá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Muito. No domingo eu esqueci. Ficou domingo pra trás. Quero mandar um beijo também para o Heitor Oliveira. Muita saudade de você, Heitor. E também para o Marcos Ghiseline. Que saudade, Marcos. Tudo bem? Primeira vez que o Marcos da Julina aparece aí. Ghiseline. Ah, Guilherme. Marcos Ai, Ghiseline. Não é a primeira vez, ele já assistiu também. Muito bem, agora sim. Então, boa noite, irmã Maria. Deus te abençoe. Vamos para a nossa aula. E na hora da aula, o que tem que fazer, Zé? Fala Tá pras quietinho, crianças. né? Meus pezinhos juntinhos estão. Não, Isso essa é é oração. a oração. É ficar Na com hora a da aula. professora. E não falar no Isso. chat. Na hora da aula, a gente vai ficar quietinho, a gente não vai conversar no chat. Você vai prestar atenção. Olha, eu tenho uma novidade para você, antes da gente começar a aula. Na terça-feira agora, dia 14, no horário normal, aqui às 18 horas, né? Eu não vou começar uma história nova, porque a gente vai deixar para fazer a história na EBF. Nós vamos fazer uma competição aí sobre a história do John Peyton. Então, eu vou fazer várias perguntas e aí a gente vai ver se os meninos que estão presentes ou as meninas que estão aí presentes na live, quem é que vai responder mais. E aí, o Zé e a Bia, ou o Zé e a Filó, quem é que estiver aqui, vai ajudar vocês competindo, tá certo, Bia? Sim, com certeza. Tá bom. com Quem vai certeza. ganhar? Os meninos, com certeza, Com os certeza, meninos. as meninas. Vou fazer de novo, ó. Quem vai Meninos, ganhar? meninos, meninas, os boys, as os meninas. boys, os boys. The girls. The É boys, isso the boys. aí. Então, você, Tem na muito terça-feira, fica pronto, porque na terça vocês vão poder falar no chat o tempo inteiro. Vai ser muito divertido. Vocês vão competir aí, quem responde primeiro. E não é só responder, Ai, Zé. Eles e não é só responder primeiro, né? Mas é responder certinho, tá bom? E aí na terça-feira. Mas agora, todo mundo, ó, zíper na boquinha aí. Vamos parar de digitar no chat, certo? E aí a gente vai agora para o último capítulo, para você prestar bastante atenção, para você poder responder na terça-feira todas as perguntas que nós fizemos aqui na hora da live. A Júlia já falou ali, a Madá também, né, Madá? Olha, os adultos vão poder participar também, viu? Todo mundo que assiste a live, a irmã Andréia, a Madá, a Maristela, a Cida, a Dona Lúcia, tia Regina, a vovó Carminha, a Ixi, mas tem muito mais Dalva. mulher do que Tem homem, né? Vai monte. perder. Ixi, Ô, louco. É. Só tem eu e o Arthur. não, tem Ah, e o você, Gui. tem o Ah, Arthur, o tem o Davi. Heitor, tem o Heitor Oliveira, tem o Davi, tem o Tem o Gui. Isaías Ah, também. mas Diego, é uns 10 só. É uns tem o 10 Isaías. contra 200. Não é? Então As tem. meninas tem são bastante. fortes. Ô, louco, tá feio. É melhor fazer outra divisão. Faz os bonitos contra os feios. Ah, Ai, mas aí só Zé. vai ter Eu bonito. vou estar no time dos bonitos. Eu Então também. vamos lá. Ó, vamos ver então quem que vai prestar bastante atenção agora. Todo mundo quietinho aí no chat. Nós vamos começar. Zé, senta direito para você prestar atenção na aula. A Bia também. Mostra aí como que presta atenção. Isso, deixa eu ver, Zé. Sem dormir, hein?
prestando hoje eu tô atenção. com sono, Você vou tem que precisar dar- tomar um café. Você tem que dar bom Tem café aí testemunho. nessa cozinha pra nós tomar? Agora não. Ah, cadê o meu book? No Cadê o final. meu book? Tá aí do Quando eu seu tô com o lado, meu book, Zé. eu não durmo. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco, depois da live, eu faço um café pra você, tá bom? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Bom, na semana passada, né? Na terça, na aula passada, nós vimos que o John sofreu alguns ataques depois da morte do cacique Ian e ele precisou fugir. A única coisa que ele conseguiu levar, o que que foi? O que foi? O que que foi? A farinha. Não, a farinha já Não? foi faz tempo. Vamos lá. Ixi. Foi a sua Bíblia. Foi a sua Bíblia. Ele conseguiu levar a sua Bíblia e ele escapou para uma vila de um cacique Nouqua, um amigo dele que também já era um cristão. E a única coisa que eles puderam fazer, o que que foi? Orar. Só orar. E só orar, não, a gente fala só orar como se não fosse nada, né? Eles fizeram a coisa mais importante, eles invocaram o nome do nosso Deus e o nosso Deus mandou seus anjos poderosos, né? A gente crê que foi isso, porque os guerreiros simplesmente deram meia volta e foram embora. Foram embora e deixaram. Só que ele, naquela noite, precisou ficar escondido até meia-noite numa árvore. E depois disso, ele foi para a praia e embarcou num navio e foi direto para a Austrália, na cidade de Sydney. Chegando lá em Sydney, ele não tinha desistido de pegar o evangelho. Ele só sentiu direção de Deus que ele precisava buscar mais pessoas para ajudar. mais pessoas para o ajudar. Porque olha só que interessante, né? Talvez se fosse eu iria embora e nunca mais voltaria depois de quase levar uma machadada na cabeça, né? Mas ele tinha plena convicção que Deus estava guardando a vida dele, porque Deus queria salvar aqueles taneses, né? As pessoas ali que moravam em Tana, naquela ilha que fazia parte do conjunto das Ilhas Hébridas, que hoje se chama Vanuatu. Hoje é até um ponto turístico. Quem sabe, né, Zé e Bia? A gente vai um dia passear em Vanuatu? Quem Não, sabe, eu não né? vou, não vou de jeito Ai, nenhum. quero. Eu dou meu lugar para outra pessoa. E ali, então, o que aconteceu? O John foi para a Austrália. Chegando lá, ele conseguiu a palavra, né? Ele conseguiu dar um testemunho numa igreja. Também conversou com bastante crianças e com adultos. E ele clamou que aquelas pessoas, né, que Deus quebrasse o coração daquelas pessoas para que pudessem ajudar, então, nessas 3 áreas. Aqueles que poderiam ir com ele para as Novas Hébridas, porque ele gostaria de ter um missionário em cada ilha. Não sei se você se lembra, mas era um conjunto de 80 ilhas e pouquíssimas tinham a presença de missionários. Então, ele precisava de muitos missionários. Ele precisava de pessoas que contribuíssem com a obra, porque uma das maiores necessidades era a compra de um navio para poder transportar os missionários e as bagagens até lá, e mesmo para poder circular, né, as ilhas, que lembra, né, ilha é um pedaço de terra aí, né, com água por todos os lados. Então, ele precisava de um navio para andar entre as ilhas, para navegar ali entre as ilhas. E então, ele precisava de gente para ir, gente para contribuir e principalmente pessoas para orar para que Deus salvasse, que Deus quebrasse o coração daqueles nativos ali das ilhas, né, que ainda eram canibais, presos, escravos do pecado, escravos de Satanás. Então ele falou ali por bastante tempo, levantando então pessoas, levantando ofertas. Enquanto isso, ele voltou lá para a Escócia rapidinho para visitar os seus pais e acabou ganhando um presente de Deus. Quem foi o presente de Deus que ele A ganhou? nova esposa. Ah lá, a Bia lembrou o nome. Como que é a Bia? Margaret. A Margaret. E ele se casou, então, ele que ficou viúvo, né, enquanto estava ali em Tana, ele se casou, ele precisava de uma ajudadora, Deus deu essa ajudadora para ele, e eu terminei a aula falando assim, será que a Margaret iria com ele para as Novas Hébridas? O que você acha, Zé? Eu acho que sim, né? E você, Bia? Ah, ela já O sabia, né? amor pode Que ele tudo. era, Ah, O amor tudo ele pode. era um servo de
Deus. Quando E a assim, Margaret conheceu o John, ele já era um missionário lá nas Novas Hébridas, então não era novidade para ela. Então, quando ela disse sim para o casamento, ela também disse sim para a vontade de Deus. E claro que ela foi com ele para as Novas Hébridas. Então, em novembro de 1865, olha só, hein? 1865, 2 anos depois que ele tinha saído lá de Vanuatu, agora ele volta, não só com a Margaret, mas ele volta com mais quem? Ixi, com o filhinho? Ainda não. não lembro disso, não. Não, eu não contei, eu tô perguntando agora para você Ah, chutar. por isso então eu não tem não como saber. Quem Além do John e da Margaret, quem é que vai para Vanuatu com eles? Mais gente ajudando. Isso, Zé, muito bem. Olha, vão vários missionários, graças a Deus. Eles foram de navio, então, ainda não sei se era um navio que era comprado por eles, tá? Mais para frente eles vão fazer uma missão ali para as Novas Hébridas. Mas agora vai o John, a sua esposa, ainda não tinha filhos, tá? Bia, mas daqui a pouco, Bia, você me lembra de falar dos filhos, que eu vou te falar o que aconteceu. E eles vão, então, com vários missionários. Quando eles chegam lá, então, nas Novas Hébridas, o John não volta para Tana, que era o lugar onde ele tinha quase ali sido assassinado, né, pelos nativos. Ele não volta para lá. Ele orou, ele pediu direção de Deus para qual das ilhas ele deveria ir. Mas antes dele fazer a sua própria casa, ele estabeleceu cada missionário na sua ilha. Então, eles foram e trabalharam por muitos meses até que todos os missionários estivessem alojados ali, cada um na sua região. E ele e a Margaret vão para uma ilha chamada Aniva. Fala o nome. Aniva. 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 E eles vão ali para essa ilha, então, chamada Aniva, que também tinham lá os canibais, a mesma coisa, as guerrilhas, só que era um povo um pouco mais amistoso. Era um povo um pouco mais dado, sabe? Que dava assim para conviver. Tanto é que na hora que logo que o John chegou com a Margaret, né, e todos os seus pertences, ele precisou aprender a língua, né, porque eles falavam um dialeto um pouco diferente lá dos taneses. Eles tinham uma língua ali da região comum, só que cada tribo tinha o seu dialeto. Então ele precisou ficar escutando para poder aprender a se comunicar com eles ali da tribo do Aniva. E então o John pediu ajuda para fazer a sua casa e logo eles ajudaram. Então eles eram mais amistosos, mais amigáveis, né? Mas também eram pessoas perigosas, né? Que também tinham aquela mania do roubo, né? O pecado do roubo, que nem os taneses e tudo mais. Mas o John ali, eles foram ajudando o John a construir a casa. E o John, escutando e orando, pedindo para Deus dar sabedoria para ele aprender logo a língua. E chegou uma hora que o John precisava de uma caixa de pregos. E a esposa dele estava lá dentro, né, da cabana onde eles estavam morando provisoriamente. Aí o John pegou, não sei se você está vendo aí, ele pegou um pedaço de madeira e ele riscou com um prego, falando para a esposa assim, né, preciso de prego. Só isso que ele escreveu. E ele pediu então para aquele cacique, que era o Namakei, eu preciso anotar aqui os nomes porque são nomes complicados. Ele pediu para o cacique Namakei, me ajuda aí a falar o nome dele. Namakei. Ele pediu para o cacique levar essa tábua, esse pedacinho de madeira. Ele mostrou assim, né? A esposa dele, né? Mostrou com gestos para ele levar para Margaret. E ele levou. E a Margaret pegou aquele pedaço de madeira e leu, né? Preciso de pregos. A Margaret pegou a caixa de prego. Hoje tá cheio de palavras aqui que deixa a gente com trava-língua. Pegou a caixa de pregos e deu na mão do cacique. E o cacique ficou assim. Ele não estava entendendo que aquele pedaço de madeira podia falar.
ele ficou achando estranho. Sabe por quê? Ele nunca tinha visto letras. Ele nunca tinha visto nada escrito. Ele não sabia que podia se comunicar por desenhos, por riscos, num pedaço de tábua. Olha só que interessante, crianças. Você que é tão pequeno, já lá na escola, né? Desde pequenininho, desde quando você tá lá no maternal, você vai aprendendo os números, as letras, você vai aprendendo a escrever, a ler. Claro que primeiro a gente, né, vai ouvir tudo isso, vai aprender a falar. E agora esse cacique, que já era um senhor, nunca na vida dele ele tinha visto uma letra escrita. E ele ficou muito interessado sobre essa questão de como ela sabia, com esse pedaço de madeira, como que ela sabia que o senhor queria prego? Ele ficou pensativo sobre isso e daqui a pouco você vai ver que ele vai querer aprender a ler, né? Daqui a pouco ele vai querer aprender a ler. Bom, o John precisava achar água potável, porque, olha, numa ilha tem muita água, né? Todo o redor da ilha tem água, só que a água salgada era água do mar. Ele precisava de água doce, água potável para beber. Nessa ilha, Zé, tinha pouca água potável. Sim. Viu, Bia? Você que toma água toda hora, né? Que você anda com uma garrafinha aí cheia de Sim, água. de água. Então, lá tinha que consumir pouca água porque não tinha. A única água que eles tinham é quando chovia. Então, eles armazenavam a água da chuva. Mas como ficava um período muito grande de seca, tinha épocas que eles não tinham água. Olha só que tristeza. Então, o John falou assim, eu preciso de um poço, eu vou fazer um poço. E o John chamou, então, alguns nativos ali, ele deu alguns presentes para eles, deu anzol, deu corda, deu algumas coisas, né? Trocou ali com eles e pediu se eles podiam ajudar a cavar um poço. E aí o John começou então a cavar um poço. Eles nunca tinham visto um poço. E quando o John começou a fazer aquele buraco, eles acharam que o John tava louco. Eles pensavam assim, ó, eles riam e eles cochichavam e falavam assim, ó, que o homem branco, né, que era o John, tava maluco, porque onde já se viu tirar a chuva do chão? A chuva vinha do céu, a chuva não vinha da terra. Ih, eles não entenderam nada. É verdade, a chuva vem do céu, né? Só que o John não tava procurando chuva. O John tava procurando o que a gente chama de lençol freático, né? A água que fica muito, muito, muito lá no fundo. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem o privilégio de ter o aquífero Guarani. Já ouviu falar dele? Sim, claro. A nossa água claro, é claro. puríssima, maravilhosa. Também pega a região, né? Nós somos privilegiados por ter um aquífero maravilhoso aqui embaixo da terra. E a nossa água, né, de Ribeirão Preto, então a gente pode tomar direto da torneira. É claro que é bom filtrar, porque nos canos pode ter sujeira, né? Mas se a gente fosse pegar água direto do aquífero, ela seria puríssima, né? A gente filtra por causa dos canos. Mas ele estava procurando, então, água embaixo da terra. E eles não entendiam isso, eles não imaginavam que pudesse ter água embaixo da terra. E eles acharam que o missionário estava louco. E eles cavaram durante um dia todo. Tava um calor, eles suavam e aquele trabalho e nada de água. E o cacique Namaquei falava assim, esse homem tá doido, para, John, para de cavar. E o John lá cavando e clamando a Deus, oh meu Deus, me dá água, nem nada. E eles achando, o John tá louco. Quando terminou de cavar, naquele dia já era quase noite, eles foram descansar e não tinha nenhuma gota d'água ainda. Quando o John acordou no outro dia cedo, sabe o que aconteceu? O quê? O quê? O que você imagina? Tinha água? Não, o poço tinha desmoronado. Tudo que eles cavaram tinha caído. Agora? Aí o John pegou e falou pro cacique Namaquei, eu vou cavar de novo. E o Namaquei falou assim, não, você tá biruta, você tá ficando louco, não tem água aí. E ele disse, vai, eu vou achar água, em nome de Jesus eu vou achar água, eu creio. Eu orei muito para Deus me dar o lugar certo, eu sei que tem água aqui e eu vou cavar. E mais uma vez o John ficou lá cavando, e o cacique Namaquei lá, né, tinha hora que ria, tinha hora que zombava dele, mas ficou lá e deixou alguns dos seus servos ali ajudarem o John. Quando já tinha
perfurado mais de 3 metros, né, de profundidade. Então, o John começou a sentir a terra ficar úmida, bem úmida mesmo. E aí o John orou, oh, meu Deus, me dá água, em nome de Jesus, me dá água. E de repente, quando o John bateu a pá, explodiu água para cima, assim, ó. E o cacique começou a gritar, tá chovendo da terra, tá chovendo da terra. Vixe, que loucura. E aí o John pegou e encheu um vaso, né? Encheu como chama ali? Uma jarra, né? De barro ali. Encheu então com aquela água. O John não tinha experimentado ainda. Ele queria ver se ela era água salgada ou água doce. Ele tava orando para que fosse água doce, né, Zé? Sim. Para ele beber. Quando ele pôs na boca, água puríssima, perfeita para se beber, né? E o John levantou as mãos ao céu e começou a adorar a Deus, começou a agradecer a Deus. E o cacique ficou com essa cara aí que você tá vendo, ó. Como choveu da terra? Ele ainda achava que era chuva que estava vindo debaixo da terra. Ai. Mas isso foi tão maravilhoso que serviu de testemunho sobre o poder de Deus para o cacique. Sabe o que ele falou para o John nessa hora? Ele falou assim, ó, nunca os nossos deuses fizeram isso por nós, como o seu Deus fez. Eu creio, né? Eu creio que nessa hora o John deve ter se lembrado da história da mulher samaritana, né, Zé? A mulher samaritana que estava ali no poço tirando água e Jesus falou para ela, me dá água, né? E eles começaram aquela conversa e Jesus falou para ela, se você tomar da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E ela pensou, mas como o senhor vai me dar água se o senhor está pedindo água para mim? O senhor não tem água nem para o senhor? Mas ele estava falando sobre a salvação. E aí Jesus explicou então para a mulher samaritana que ela tinha pecados, e como eu tenho e você também tem. E por causa do nosso pecado, nós ficamos com sede, né? Sede do quê? A sede do perdão, a sede da vida eterna. E Jesus ofereceu para ela, olha, eu posso te dar a água da vida, que jorra para a vida eterna. Eu posso te dar o perdão dos pecados. Eu posso acabar com a sua sede sobre Deus, sobre salvação. Por que ele podia? Porque Jesus era o filho de Deus, que tinha morrido, mas tinha ressuscitado ao terceiro dia. Isso, ao terceiro dia. Então, Jesus, sim, é claro que aqui, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ele ainda não tinha morrido, viu? Mas depois ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e ele estava oferecendo para ela a água da vida. E é isso que Deus oferece para você também que está me ouvindo e que ainda está com sede de Deus, está com sede ainda por causa do pecado. Você ainda precisa ser perdoado, precisa receber a vida eterna, a água da vida. É muito simples. A Bíblia fala que Jesus morreu por mim e por você, porque Deus nos amou e deu essa solução aqui para o nosso pecado. E a Bíblia fala que todo aquele que crer, precisa crer. Crer no quê, tia Érica? Que Jesus morreu e ressuscitou. Que você, com o seu pecado, não chega lá para Deus, não chega até Deus de jeito nenhum. Você precisa de uma ponte, você precisa da água da vida, e essa água da vida é Jesus. E a palavra de Deus diz assim, ó, o Zé adora falar esse versículo, a Bia também, então a gente vai falar junto. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Jesus está te oferecendo a água da vida. Amém? Amém. A vida eterna. Ó, é só você pegar. Ele está te oferecendo. Você quer? Você quer? Pega. Eu estou te dando. Como que faz para pegar? Crer e pedir com a sua boca. E você então terá a vida eterna. Amém? Amém. Me lembrei dessa história agora da mulher samaritana. E então, por causa dessa água maravilhosa aqui que saiu da terra, esse testemunho todo, o cacique declarou: eu, a partir de hoje, John, olha aqui, ó, quero uns améns bem animados aqui, tá bom? Presta atenção. Amém, amém. Calma amém. aí, Tá bom. deixa eu acabar de Tá bom, contar. tá bom. Ele declarou assim:
John, nunca meus deuses fizeram isso por nós. Quanta sede, quanta seca nós passamos, nunca eles nos deram chuva da terra. Eu creio no seu Deus. Eu creio nesse Deus que você está pregando aqui para nós. Eu creio em tudo que você está dizendo. E sabe o que ele fez quando ele creu? Amém. Amém, amém, amém. Quando amém, ele amém. creu no seu Amém. coração, no Deus que o John estava pregando, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que mandou Jesus para nos salvar, sabe o que ele fez? O quê? Adivinha o que ele fez? Ele já se converteu. Ele se converteu. E quando ele se converteu, ele falou para o John o que ele fez sendo um cacique. Ele já virou um missionário. Falou pra tribo Ó, dele. ele não sabia um versículo, ele não sabia nada, mas ele sabia que o Deus do John era o Deus Sim, da sim. Bíblia. Ele sabia que o Deus do John era o Deus verdadeiro. Então, olha o que ele fez. Ele reuniu o seu povo, ele reuniu todo o povo. Ó, o John, você vai ver que o John tá até quietinho, ó, porque quem falou foi ele. Ele entrou lá no meio do povo e ele disse assim: meu povo da ilha Niva, a partir de hoje, eu creio no Deus que o missionário John está nos ensinando. Depois que eu vi sair água da terra, que ele orou ao seu Deus, e o seu Deus lhe deu água que saiu da terra. Eu acredito em tudo que o John fala. Os nossos deuses, aqueles que a gente adora, que são feitos por madeira, que são feitos de barro pelas nossas próprias mãos. Olha que homem, como que Deus já deu sabedoria para ele. Todo mundo quietinho aí no chat agora, tá? Sem figurinhas. Prestando atenção aqui. Esses deuses que a gente adora de pedra, de madeira, eles não são de verdade. Somos nós que fazemos. Eles não falam com a gente. Eles não dão água pra gente. Eles não salvam a gente. Olha só que interessante. Então, a partir de hoje, todos vocês vão acreditar também no Deus do John. Porque vocês viram sair água da terra e eles faziam assim, sim, sim. Vocês vão acreditar no Deus do John. E eles disseram, sim, sim. E é claro que a conversão, né, alguém aceitar Jesus como seu salvador, não é porque o outro obriga. Isso não existe. Mas aqui o interessante foi que foi o começo do evangelho mesmo ali sendo aceito nessa tribo dos Anivas. Ali começou tudo, quando o cacique entendeu que Deus, que o nosso Deus, o Deus que o John pregava, era o Deus dos céus e da terra, era o único Deus. E a partir disso, todos os nativos, olha que maravilha, eu quero escutar os améns aí e aqui. Olha que maravilha. Os nativos, eles fizeram uma montanha jogando fora os seus ídolos na frente da casa do missionário. Olha que interessante. Olha só. Eles levaram, aqueles que realmente se converteram, né, de todo o seu coração, que entenderam que esses deuses não eram deuses de verdade, eram deuses feitos por eles mesmos e que só deixavam eles com medo, eles foram lá e jogaram fora e falaram para o missionário fazer o que ele queria, ou queimar, ou enterrar. Alguns foram direto e atiraram os ídolos no mar. E a partir dessa atitude, o evangelho então começou a prosperar na ilha Niva. Sabe o que aconteceu? O quê? Em 15 anos, toda aquela tribo, em 15 anos, toda aquela tribo aceitou Jesus como seu Senhor. Todos? Todos. Fala amém. Amém. Que bom. Toda aquela tribo. E lembra da história da tábua escrita? Aham. Aí o cacique começou a perceber, né, ele viu bem antes, né, mas ele não entendia que o John, tudo que o John ia falar para eles de Deus, o John lia, né, era um livro, a Bíblia, né, estava escrita, e ele começou a ficar interessado. Só que a Bíblia do John era em inglês, né, era na língua, ou lá na língua do John, né, que ele era escocês, não era na língua deles, dos Anivas. E aí, o que eles pediram?
a gente quer que o livro fala a nossa língua. Olha só o que eles estavam pedindo. Eles não sabiam ler inglês, nem escocês, nem língua nenhuma. Eles não sabiam nem ler a sua própria língua. Eles não tinham nada escrito ainda. Então, era um grande processo aí, né? Mas eles falavam assim, ó, a gente quer que o livro fala. O livro fala para você, a gente quer que o livro fala para nós também. E agora? Olha, e agora, Bia, é isso aí, ó. Entre, né, todo o trabalho do John ali, o que o John começou a fazer? Escutava e começou a criar a língua dos Anivas. Começou a escrever a língua dos Ele que Anivas. criou? Ele foi escrevendo, ele foi criando o alfabeto e escrevendo as palavras. E era um trabalho árduo. Todos os dias, alguém chegava lá para ele e falava assim, não tem nenhuma... Vou deixar aqui essa daqui. Todos os dias, alguém chegava para ele e falava assim, igual criança quando tá viajando e fala assim, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E o pai... Pronto, já tá pronto. ou quando tá com fome, né, Zé? Já tá pronto, já tá pronto. Eles chegavam pro John e falavam assim, já tá pronto o livro? E o John falava, não, dá muito trabalho. E eles iam de novo, já tá pronto o livro? Não, já tá pronto? Mas que folga, viu? Por muito tempo. Olha, o John levou anos para escrever o Novo Testamento na língua dos Anivas, mas um dia ficou pronto. E, Bia, você me falou sobre os filhos, né? Sim. O John teve 10 filhos com a Margaret. 6 desses nasceram lá. 6 desses filhos nasceram lá nas ilhas, lá na tribo dos Anivas. Um deles, o quarto filho, Frank, ele também se tornou um missionário quando cresceu. Ele sempre ficou ali em Aniva, e aí eu não sei a história dele, né? Mas ele nasceu em Aniva e ele se tornou um missionário ali. Bom, depois de muitos anos de trabalho, porque primeiro, né, o John precisou entender a língua, escrever o alfabeto. Aí o John foi traduzindo o Novo Testamento na língua deles. Demorou anos, mas um dia o John entregou a Bíblia, o Novo Testamento, na língua dos Anivas. Ele deu na mão aqui do cacique, então, Namaquei. E quando ele deu, olha que interessante, o cacique já estava sendo alfabetizado, porque a esposa do John, a senhora Peyton, ela dava aula para as crianças, para as mulheres, e o John também dava aula para os homens, ensinando para eles o alfabeto, o som, né, os fonemas e as palavras. Olha só, quando o cacique ganhou a Bíblia, ele ainda não estava podendo ler perfeitamente. Mas o John abriu e o John começou a ler. E ele começou a gritar assim, ó. Ela fala minha língua, ela fala. E ele, imagino que ele saiu na tribo inteira com a Bíblia na mão gritando, né? Ela fala, ela fala. Ela fala quem? Ela quem? A Bíblia. E hoje eu falo para você, ó. Ela fala. É só você abrir e ler. E ela fala com você. Amém? Amém. 15 anos. Em 15 anos, toda a tribo Aniva foi salva. Todas as pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Que maravilha, não é? Sem Não é? dúvida. Sim. Sem dúvida. Que bênção, grande que bênção. Cadê as bênçãos? Amém, Conta amém. a bênção, amém, conta amém. a Você não vai falar, que plantação, bênção, que bênção. Não escutou. Se você, criança, for fazer uma pesquisa aí no Google e colocar lá a religião que existe hoje em Vanuatu, você vai ver que mais de 80% da população, e lembrando que Vanuatu não é a tribo Aniva, tá? Aniva era uma tribo, uma ilha, tá? Desculpa, uma ilha. Eram mais de 80 ilhas, mas se você colocar lá hoje perguntando qual é a religião predominante, né, em Vanuatu, que é esse conjunto de ilhas lá ao leste da Austrália, no sul do Pacífico, você vai ver que mais de 80% da população se declara cristã, se declara conhecedores, então, de Cristo. Nem todos, né? Porque muitas vezes a pessoa fala da sua religião, eu sou cristão, mas de crente, de cristão não tem nada.
Então, nem todo mundo, né, que às vezes se declara cristão é verdadeiramente um cristão. Mas olha que maravilha daquelas pessoas que não sabiam nada sobre Deus, nada sobre Cristo e que comiam carne humana, eram servos e escravos do pecado. Hoje, mais de 80% de toda aquela população conhece a Bíblia, conhece Deus, conhece Jesus Cristo e se reconhecem, então, por cristãos. É claro que o John não fez aquilo tudo sozinho, ele teve muitos missionários ali ajudando, mas ele foi um grande desbravador. E depois, quando ele já era um senhor de mais de 73 anos, 75 mais ou menos, ele, junto com os outros missionários, eles fundaram uma missão ali para as Ilhas Novas Hébridas e conseguiram comprar o navio e sempre, então, muitos missionários iam por lá. E o filho dele, o Frank, então, possivelmente trabalhou ali liderando todo esse trabalho depois do seu pai ir embora. No final da sua vida, já com mais de 75 anos, ele vai, se eu não me engano, eu não sei se ele volta para a Escócia ou para a Inglaterra, eu acabei esquecendo de verificar isso, mas ele sai ali de Vanuatu e ele vai para a glória com 82 anos de idade, carregando, então, chegando no céu, cheio de coroas, né? Coroas da alegria que ele ganhou para Jesus ali nas Novas Hébridas, as ilhas tão temidas, mas que agora conhecem o amor do nosso Deus. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vale a pena servir a Deus? Vale. Sim, Com sim. certeza vale, viu? E se ele não tivesse ido com medo de ser comido? Será que hoje Vanuatu teria 80% da população cristã? Provavelmente não. Será que os nativos ali de Aniva seriam todos salvos? Provavelmente não. Mas graças a Deus que inspirou aí esse homem, deu coragem para ele, e ele não ficou com medo de ser comido pelos canibais, mas ele quis fazer a vontade de Deus, Deus guardou a vida dele, e que maravilha essa história. Amém? Amém. Pergunto para você então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, assim como todos aqueles habitantes ali de Aniva puderam crer no Deus que fez os céus e a terra, em Jesus como seu Salvador, aceite Jesus agora. Simples, creia no seu coração, confesse Jesus como seu Salvador com a sua boca. Ó, ele está te oferecendo a água da vida, é só você pegar, tá? É só você pegar. Se você já é um salvo, lembre sempre desse desafio. Você talvez agora não possa ir para outros lugares, né? Você tem que falar o evangelho onde você está agora, né? Até nós aqui não estamos podendo sair muito, então a gente está falando o evangelho através da internet. Mas fale aonde você estiver. Quando você crescer, pode ser que Deus te chame para um outro lugar. Orar todos nós podemos, não é, Zé? Verdade. Orar todos nós podemos. Ore pelos missionários, ore por salvação de almas. E contribuir. Conforme Deus te dá essa graça, contribua, porque, olha só, né? Esse missionário tinha lá suas necessidades que precisava ali para o trabalho. Vamos ajudar a obra missionária, porque Deus tem sido tão bom, nada tem nos faltado. Amém? Então, a gente vai terminar essa aula cantando Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará. E Deus, Deus te recompensará. Pergunto para você, tem recompensa maior do que ganhar uma alma? Não. Tem, né, Zé? Uma alma vale mais Que o mundo todo. que o mundo inteiro. Muito bem, vamos lá, vamos terminar então. Bem animada. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com
esqueci de falar, amanhã tem escola bíblica dominical, às 10h30 da manhã. Gente, tem que acordar cedo amanhã. Ah, que cedo, Zé, É 10h30 dia do já. Senhor, Zé. já. Tem que levantar. Isso mesmo, Bia, dá bronca nele. Não, Zé, não fica triste, Zé. 10h30, quase a hora do almoço já, ô Zé. Mas a gente vai à noite. Lá no se Colégio tocar de Batista, manhã. as crianças do Integral, a gente, né, as crianças almoçam 11 horas, ó, 10h30, quase na hora do almoço. Apesar que tá sem o Integral, né? Então, amanhã, 10h30, a gente tá terminando o livro de Daniel. E à tarde, né, ou no comecinho da noite, às 18 horas, também temos a Escola Bíblica Dominical. Todas as crianças estão convocadas, tá? Se na sua igreja não tem, né, nada neste momento, então assista aqui para você aprender mais a palavra de Deus. Amanhã cedo, livro de Daniel, à noite surpresa, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande beijo, manda um beijo para todo mundo. Um beijo pra Um todo beijo, mundo, querida, aí, até a conectado com a gente. Até amanhã, Parabéns se Deus por quiser. se comportarem e não ficarem Isso aí, conversando, tá todo mundo no chat, comportado. na hora da aula.